Quero começar contando uma história para você. Peraí. Aí. Contar uma história para você. O ano era 2023. Eu estava de férias. 2023, janeiro, eu estava de férias. Eu estava viajando. E aí eu me deparei com isso aqui. Um cubo mágico. Que está resolvido, pela graça do Senhor. Me deparei com isso daqui. Estava na casa do meu primo, ficando na realidade na casa da minha avó. Tem um primo meu que mora em cima, ele é bem criança. E ele tinha um negocinho desse. Eu já tinha me deparado outras vezes com isso aqui. Eu achei muito bacana isso daqui. Sempre achei muito bacana. Mas nunca tinha me disposto a resolver. Eu já tinha visto pessoas, que inclusive tem pessoas próximas de nós aqui. Tem um rapaz de Sumaré que já foi recordista nacional disso daqui. Né? Da segunda igreja batista de Sumaré, inclusive. Tecladista lá. E ele tinha feito isso aqui, já fez na TV, já fez embaixo d'água, já fez vendado, já fez de várias formas. E eu ficava assim, não é possível que só ele consegue, ninguém mais consegue. Né? Resolver, pelo menos, a gente deve conseguir. Me dispus. Comprei um negocinho desse, não comprei esse aqui exatamente, que era um piorzinho, mas eu comprei um negocinho desse, porque meu primo não deixava eu ficar brincando com o dele, porque ele é criança e crianças normalmente não deixam de ficar pegando o brinquedo delas. Mas aí, eu comprei um cubo, né? Como esse da foto também, como esse que está na minha mão. E eu comecei a mexer nele e comecei a tentar, né? E aí eu aprendi uma coisa com esse cubo. Para você conseguir resolver um cubo, você precisa entender que ele não é uma prova do inimigo para testar a sua paciência. Ele não é uma coisa irresolvível. Você tem que entender que ele é um quebra-cabeça. E o que é um quebra-cabeça? Um quebra-cabeça é algo que você tem que colocar cada peça no seu lugar. Essa é a primeira regra do cubo mágico. Cada pecinha tem o seu lugar. Para montar um cubo, você precisa entender isso. Você precisa entender que a peça ela tem um lugar exato onde ela tem que ficar. E você tem que aprender o caminho para chegar até lá. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou te mostrando um cubo mágico? Porque essa lógica por trás do cubo mágico, ela também pode ser vista na igreja. Na igreja também, cada um de nós tem um lugar certo. Cada um de nós somos uma dessas pecinhas. Ih, misericórdia. Eu apertei sem querer, mas eu queria o laser aqui. Cada um de nós somos uma dessas pecinhas. E existe um lugar certo para cada pecinha. Existe um lugar certo. Se você não colocar cada pecinha no seu lugar certo, você não vai chegar nesse resultado bonito aí. De conseguir montar um cubo desse. Né? Da mesma forma, na igreja, cada um de nós tem um lugar certo. Deus preparou e separou para nós um lugar certo. E é por isso que na Bíblia, muitas vezes nós vemos a igreja ser tratada como um corpo. Nas Escrituras, quem faz isso muitas vezes é Paulo. Paulo trata a igreja como o corpo de Cristo. Ele nos trata como o corpo de Cristo justamente por causa dessa lógica. Existe um lugar para cada um de nós nesse corpo, né? A gente vê Paulo falando sobre isso em alguns momentos. Se você for olhar e pesquisar na sua Bíblia, ou no Google, ou em qualquer outra plataforma que você consiga pesquisar sobre essas palavrinhas e quantas vezes elas aparecem, você vai perceber que existem, se você for olhar para os textos, são 8 textos diferentes, né? Que Paulo fala da igreja, compara a igreja a um corpo físico. Né? Em alguns momentos, Paulo ele vai só mencionar como se fosse um sinônimo mesmo. Né? Ele está se referindo à igreja, mas dizendo que é o corpo de Cristo. Em outros momentos, ele fala mais exaustivamente desse corpo. Ele explica o porquê que ela é corpo. Quais são as aparições? Começa lá em Romanos 12. Primeiro momento, Paulo fala lá em Romanos 12 sobre isso. Depois, lá em 1 Coríntios também, indo na sequência do Novo Testamento. 1 Coríntios 10, ele menciona isso. 1 Coríntios 12, ele fala pra caramba disso. Ele, praticamente o capítulo inteiro, 12, ele discorre sobre isso. É um dos textos mais exaustivos a respeito dessa metáfora. Né? Paulo comparando a igreja a um corpo. Aí a gente vai lá para a carta aos Efésios. Efésios também, em 3 momentos, capítulo 1, capítulo 4 e capítulo 5. Ele menciona a igreja e compara a igreja a um corpo. Né? Ele trata a igreja por esse sinônimo dela, né? Que é ela como o corpo de Cristo. Colossenses também, capítulo 1 e capítulo 2. Ele vai mencionar. Mas por que eu estou mencionando tudo isso aqui? Porque quando a gente olha para essas aparições, e a gente olha para as aparições mais expressivas, ou seja, com mais texto, com mais conteúdo, onde ele trata a igreja como o corpo de Cristo, existe
uma coincidência muito interessante. Algo que na realidade não é coincidência, é propósito, né? Existe um tema em comum. Isso é interessante. Nas aparições mais expressivas, existe um tema em comum, que é o tema dons espirituais. Nos maiores textos onde ele trabalha a igreja como corpo de Cristo, ele está falando de dons espirituais. Você quer ver? Eu vou mencionar alguns para você aqui. Não precisa abrir, porque eu quero ser rápido nessa parte, e aí você só vai me ouvindo. Quando for para abrir, eu te aviso. Mas Romanos 12 é o primeiro. Lá em Romanos 12 ele fala assim, ó. Versículos 4 e 6, até a primeira metade do verso 6, ele diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Versículo 6 diz assim, ó, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ele está tratando a igreja como corpo, e ele menciona dons espirituais. Ele trata também do tema dons espirituais. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, vai dizer: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui ele menciona o corpo de Cristo como um sinônimo para a palavra igreja. Mas é interessante ele mencionar o corpo de Cristo enquanto ele está tratando do tema de dons espirituais. E aí, a gente chega em 1 Coríntios 12, que eu quero pedir para você abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 12, porque nós vamos tratar desse texto nessa noite. Porque 1 Coríntios 12 é o capítulo que mais fala em toda a Escritura da igreja como corpo de Cristo. É 1 Coríntios 12. E ele fala para chuchu de dons espirituais. 1 Coríntios 12. Para mencionar, só para te mostrar como que isso funciona, se você olhar lá nos versículos 27 e 28, que não serão o texto da nossa exposição dessa noite, mas só para a gente entender. Versículos 27 e 28 diz assim, ó: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. Desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Olha aqui, de novo, ele tratando de corpo, mas ele vai lá e menciona a igreja como corpo, usa a metáfora do corpo para ajudar a entender a respeito de dons espirituais, né? Aí a gente olha para tudo isso, para esse fato bíblico, e a gente pergunta, o que isso significa? O que significa tudo isso, né? Isso significa duas coisas que eu queria mencionar rapidinho. A primeira coisa é que a metáfora do corpo aplicado à igreja, está intimamente ligada aos dons. Ou seja, a igreja como corpo é algo que está muito ligado aos dons. Na realidade, nós conseguimos entender esses dons e o porquê desses dons e como funcionam esses dons, a razão deles, através dessa metáfora. É para ficar mais didático, para a gente conseguir entender, porque esses dons são funções, são capacidades que Deus dá, né? Então, quando a gente aplica isso à imagem de um corpo, fica fácil de entender. Existe uma outra imagem usada na Bíblia por Pedro, que é de um edifício. Só que de um edifício a gente consegue entender? Sim, só que as pedras de um edifício são paradas. Elas não agem. Elas têm um papel estagnado, parado ali, né? Já no corpo não. No corpo, cada parte do corpo tem a sua função, né? Uma vez minha esposa quebrou o dedão do pé e ela não conseguiu andar por um mês. Por quê? Porque você não tem mais equilíbrio. O seu dedão funciona para alguma coisa. Todas as partes funcionam. E é por isso que ele usa isso. Então, essa metáfora do corpo, ela está intimamente ligada aos dons espirituais. E isso nos leva também a entender um outro sentido disso tudo. Os dons espirituais são muito importantes, então, na igreja. Os dons espirituais são muitíssimo importantes na igreja. Por quê? Porque, por causa deles, e para a gente poder entender a razão desses dons, e como que eles funcionam, e por que eles são o que são, e por que nos foram dados esses dons, isso molda a identidade da igreja. Porque Paulo trata a igreja como corpo, e não simplesmente como essa instituição, o nome igreja. Ele trata a igreja em vários momentos como corpo de Cristo. Por quê? Porque dons são importantes demais. E eles moldam a identidade da igreja, moldam o que a igreja é.
A compreensão da igreja como corpo de Cristo significa dizer que a igreja, ela é um lugar para você usar o que Deus te deu para servir o outro. É você usar os dons que Deus te deu. É nós usarmos os dons que Deus nos deu para o serviço do próximo. Para o serviço final a Deus. Por isso que os dons são muito importantes. Se a gente olha por essa lógica do corpo de Cristo, só ser, essa metáfora ela existir primariamente para que a gente entenda os dons e as funções e as capacidades que Deus nos dá, a gente percebe como que isso é importantíssimo para o que a igreja é. É importantíssimo para a compreensão dessa identidade da igreja, da nossa identidade, do que nós somos, né? Nós somos igreja, e igreja é lugar para você usar o que Deus te deu para servir o próximo, para servir a Ele, né? Isso nos leva a uma conclusão inevitável. A conclusão de que quando você não usa, quando você não serve, melhor dizendo, onde Deus te chamou para servir, você faz falta. Quando você não usa aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus presenteou você, a capacidade que Deus te presenteou para o serviço dEle, na casa dEle, com o povo dEle, você faz falta. É como se a gente olhasse para esse cubo, e se eu tirar uma peça desse cubo, eu já não monto mais esse cubo. Sabe uma curiosidade interessante também? Uma curiosidade interessante é que se você virar uma pecinha, você nunca mais chega nesse resultado. Se você, por algum acaso, tiver um cubo na sua casa e você desmontar ele inteiro, porque se você fizer uma força assim, ele desmonta inteiro. Eu não vou fazer, porque dá trabalho. Mas ele desmonta inteiro. Na hora de você montar, se você só achar que você pode ir montando aleatoriamente, você está muitíssimo enganado. Você não vai conseguir montar. Você precisa montar ele certinho, para que você possa depois embaralhar ele, fazer várias coisinhas assim, e conseguir chegar naquele resultado que a gente viu no começo, que eu não vou fazer agora. Mas cada pecinha é importante do jeitinho que ela tem que ser. Se você mudar ela, se você achar que elas podem ficar de modo aleatório ali, você já não tem o resultado. Na igreja é a mesma coisa. Deus nos deu capacidades. Deus, Ele nos dá funções, Ele nos dá dons. E quando a gente não usa os dons que Deus nos deu, a gente faz falta. Quando a gente não serve a Deus, na casa de Deus, no corpo de Cristo, com a função que Deus deu, com a capacidade que Deus nos deu, nós fazemos falta, né? A igreja sente, o corpo todo sente falta disso, né? Agora a pergunta é, o que Deus te deu? Talvez você esteja perguntando isso aí. O que Deus me deu? Que dom que Deus me deu? A gente precisa falar um pouco sobre isso. Para nós falarmos sobre serviço na igreja, nós temos que entender um pouco sobre esses dons, né? Para isso nós vamos dar uma olhadinha lá nos versículos 4 até 7 de 1 Coríntios 12. Volta lá no comecinho. Versos 4, 5, 6 e 7. Vamos olhar para esses versos e nós vamos fazer algumas perguntas claras. O que são os dons? De onde vêm os dons? Para que servem os dons? É tipo um Globo Repórter, mas é dos dons e é na igreja, tá bom? O que são dons? De onde vêm os dons? O que comem? Não. Para que servem, né? Vamos perguntar essas 3 coisinhas para a gente entender um pouco mais sobre dons espirituais. Vamos dar uma lida só até o versículo 6, porque é lindo. Fica bem bonitinho assim, é um paralelismo, a gente vai aprender sobre isso hoje. Versículos 4 a 6 diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. Amém? Amém. Vamos destrinchar esse texto aqui. Deus tem muito a nos ensinar nessa noite olhando para esses versículos. Primeira pergunta, o que são os dons espirituais? O que são dons espirituais? Pode ser que esse seja um tema que às vezes a gente foge. Por quê? Porque a maneira como nós entendemos os dons muitas vezes define a nossa denominação evangélica, sabia? É isso que mais nos separa. Falando em termos de igrejas evangélicas. É a maneira como nós entendemos os dons espirituais. A maneira como nós entendemos como que esses dons funcionam. Quais são esses dons, né? O que são os dons espirituais de fato. É muito importante então a gente
olhar para isso aqui e compreender isso daqui. Para nós começarmos a entender o que é dom espiritual, a gente tem que olhar para a palavrinha que Paulo utiliza para dom. Porque ela carrega muito sentido e nos ajuda a entender. A palavra que Paulo utiliza aqui, quando ele fala, ora, os dons são diversos, é uma palavrinha grega chamada carisma. Ela não tem nada a ver com o carisma na nossa língua portuguesa. Só é igual, só escreve muito parecido. Mas a palavra carisma, ela vem de caris. É a palavra caris com o sufixo isma. Caris, no grego, sabe o que é? Graça. É exatamente a palavra graça. O que significa isso? Significa que dons é literalmente graça dada. É um presente de graça. Nós podemos entender que os dons são literalmente manifestações da graça de Deus a nós, em capacidades que Ele nos dá. As capacidades que nós temos são dons de Deus. São dons, são presentes que Deus nos dá. Ele nos presenteia isso, né? Nós precisamos entender isso. Os dons são presentes de Deus. São manifestações da graça de Deus para nós. E como que esses dons podem ser, né? A gente pode definir esses dons de duas formas. Eles podem ser comuns ou extraordinários. A gente vê na Escritura dons que são comuns, são normais, são capacidades que a gente vê em muitas pessoas, e a gente vê capacidades que são extraordinárias. Capacidades que até podem ser comuns, mas aparecem de um jeito extraordinário, ou que uma pessoa ela tem aquela capacidade de num nível muito diferente, né? Que você pode dizer que é sobrenatural. Que é essa que é a ideia do extraordinário, né? Vamos começar pelo elefante na sala. Capacidades extraordinárias. A gente precisa entender um pouco o que é isso. Capacidades extraordinárias seria operação de milagres, dom de curar, realizar curas, falar em idiomas que você desconhece, às vezes entender idiomas que você também não conhece, muitos idiomas, né? Receber profecias, receber revelações. São alguns exemplos que a Bíblia nos traz de dons que são extraordinários. E esses dons são muito vistos nas Escrituras, tá? Aparece muitas vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Nós vemos em vários momentos. E é interessante que nós vemos numa concentração. A gente precisa entender isso. Porque isso já nos mostra que todas as vezes que na Bíblia a gente vê muitos sinais, muitos milagres, existe propósito de Deus para isso. Se você notar, lembra um pouquinho da história toda bíblica aí. Existem 4 momentos de maior concentração dos dons. Da aparição de milagres, de sinais, né? Que seriam a mesma coisa que os dons extraordinários. Dons espirituais extraordinários. Primeiro momento que mais aparece, não são exclusivamente, tá? Não é só que só nesses momentos aparece, mas é em 4 momentos principais. Primeiro é na época de Moisés. Se você se lembrar, acontecem muitos milagres, muitas maravilhas na época de Moisés, né? Tem muita coisa que acontece. Deus abre o mar, Deus manda um monte de praga, Deus faz madeira virar cobra, tem um monte de coisa. Então ali tem uma concentração de milagres. Passa um pouco aquele período, você já não tem mais milagres tão concentrados, né? Mas existem alguns. Depois chega o momento de Elias e Eliseu, 2 profetas. Esses 2 profetas do reino do norte, de Israel, eles também realizaram muitos milagres. Era um tempo de muita apostasia. Até se você lembrar da história de Elias, ele acha que ele é o único fiel a Deus, né? Ele até entra numa depressão por causa disso, porque ele acha que ele vai morrer e vai acabar a fé em Deus, né? Mas aí Deus fala para ele que não é assim. E é por isso também que tem muitos milagres ali, né? Porque tem um propósito. Era um tempo de muita apostasia, era um tempo de muito abandono da fé, pessoas acreditando em outros deuses, em falsos deuses. Então, esses sinais eram usados para trazer essa credibilidade para o que o profeta trazia, né? E aí depois um terceiro momento é no tempo de Jesus. Jesus faz sinais jamais vistos, tá? Jesus faz sinais que você não vê, e sinais iguais ao que Jesus faz, né? Porque Jesus opera esses sinais para que todos saibam que ele era o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. E um outro momento é no início da igreja primitiva, né? No início da igreja, nos primeiros esforços da igreja, nós vemos também muitas aparições de sinais, muitos milagres que acontecem, né? O que a gente pode entender disso tudo? A realidade é que os sinais, os dons extraordinários, eles serviam para chancelar a autoridade dos apóstolos e dos profetas. Servia para atestar que esse cara é da parte de Deus. Existem muitos textos que nos mostram isso, mas um deles é 2 Coríntios 12:12, onde Paulo diz assim: pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, né?
Lá no comecinho, quando ele começou a apresentar para eles o evangelho, ele apresentou e ele trouxe muitos sinais, ele realizou curas, ele realizou todo tipo de maravilha ali. Isso chancelava a autoridade, mostrava que esse cara vem de Deus. Ouçam ele. O que ele traz é coisa de fora desse mundo, né? Servia muito para isso. E a gente percebe esse propósito muito claro, essa concentração desses dons nos primeiros movimentos da igreja primitiva. A gente vê isso em Atos. Eu queria falar sobre isso bem rapidinho. Em Atos, para explicar, eu nem vou ler aqui, porque acho que é mais fácil eu explicar de outra forma. Em Atos, a gente olhando para o livro inteiro, o que a gente percebe? Em Atos, a gente vê os primeiros momentos da igreja, as primeiras ações dos apóstolos para fundar a igreja em vários lugares diferentes. O que a gente percebe no livro de Atos? Toda vez que se menciona um apóstolo, um pregador, indo num local onde não existia igreja, sempre é mencionado, a maioria das vezes é mencionado que ele operou sinais ali, né? Que ele operou sinais no meio daqueles irmãos, alguns sinais são mencionados inclusive, né? E aí quando a gente já vê aparições de apóstolos, desses pregadores, onde já existiam igrejas, normalmente Lucas não menciona sinais mais. A ideia é de que assim, depois que a igreja começa, já não precisa mais, não há tanta necessidade, porque aquelas pessoas ali, elas já creem. E o operar maravilhoso e sobrenatural de Deus acontece por meio daquelas vidas, pela transformação das vidas, entende? Por isso que a gente precisa entender que esses dons extraordinários, eles continuam acontecendo, ainda hoje, só que numa concentração menor, numa concentração muito menor. Por quê? Olha quanta igreja já tem por aqui, né? Olha quanta igreja existe. Olha quanta gente já teve algum contato, né? A nossa vida é esse testemunho, é esse sinal sobrenatural, muitas vezes. A transformação das nossas vidas funciona como esse dom extraordinário, como esses milagres. Ela mostra isso. Você fala assim, cara, você não precisa ver eu ressuscitar um morto, porque é só você ver a pessoa que saiu do crack e começou a servir a Deus, né? Olha esse milagre. Milagre que não consegue ser operado de outras formas. É só você ver a vida que você levava antes de Cristo e a vida que você leva hoje. Os princípios que você tem hoje. É só você ver pessoas que abandonaram bebida, pessoas que abandonaram prostituição, pessoas que tiveram sua vida transformada. E aí você vê, olha como que Deus opera milagres, né? Então, a gente precisa entender isso. Esses dons acontecem ainda? Acontecem. Numa concentração menor. E existem muitos relatos de dons, principalmente no campo missionário. Porque ali há necessidade. Existem relatos de profecias em campo missionário. Existem relatos do dom de línguas. Que línguas? Eu nunca consigo olhar para a Escritura e entender que língua é língua estranha. Eu sempre entendo que língua são idiomas, são línguas diferentes, línguas estranhas para quem fala. Fala, eu não conheço essa língua, mas alguém conhece. Alguém no mundo aí, esse mundo cheio de língua diferente, conhece, né? E existem relatos, né? Então, isso acontece especialmente no campo missionário. Esses dons extraordinários, eles ainda acontecem, uma concentração menor, né? Mas não só dons extraordinários que existem, né? Os dons não se limitam a capacidades extraordinárias que Deus nos dá, mas os dons também podem ser vistos em capacidades comuns que nós temos, né? Em vários momentos, quando Paulo fala a respeito dos dons, ele menciona alguns dons que são muito comuns, que você fala assim, não, isso aí... Por exemplo, em Romanos 12, ele menciona que exercer misericórdia é um dom, né? Mas não, é uma coisa até comum, exercer misericórdia, né? Administrar é um dom, né? Liderar é um dom. Ele menciona em Romanos 12, né? Mas a gente vê dessa forma, então, que os dons também podem ser coisas comuns. E olhando para esse texto que nós lemos, nós também conseguimos perceber isso. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque os versículos 4, 5 e 6... como eu disse para você, a gente leu aqui no começo, são um paralelismo. O que significa isso? Significa que são a mesma ideia repetida com palavras diferentes. Para que a gente consiga entender esses conceitos com uma coletânea maior de palavras, um conceito mais completo, entende? Então, o que ele fala? Ele fala que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí, olha um sinônimo para esses dons. A diversidade de serviços. Ele está trazendo ao sentido dos dons esses serviços. Serviços são coisas comuns que nós podemos fazer dentro da igreja, né? Mas o Senhor é o mesmo. E olha lá no versículo 6, a diversidade nas realizações.
nas coisas que nós podemos operar, nas obras que nós podemos fazer, né? Coisas que nós podemos fazer com as nossas mãos. Existem diversidade de coisas assim. Isso tudo é dom, né? Através desse texto, então, a gente consegue entender um pouco isso. A gente consegue entender que não são só capacidades extraordinárias. Dons não são somente essas coisas sobrenaturais. Dom pode ser a alegria com que você recebe uma pessoa. Pode ser a maneira como você consegue receber alguém, a maneira como você consegue deixar de lado as suas chateações e as coisas que entristecem o seu coração, para você colocar uma alegria no seu rosto e um calor num abraço. Isso pode ser um dom. Você pode acolher bem as pessoas. Você pode ter um dom de olhar para números de forma diferente, de conseguir ver formas de sair de certos problemas financeiros que outras pessoas não conseguem, né? Você pode compreender às vezes mais rápido algumas coisas. Isso é dom, isso é capacidade de Deus. Eu queria mencionar aqui um pastor, o pastor Iago Martins, ele diz que, de uma forma clara para a gente entender, os dons espirituais não são simplesmente capacidades extraordinárias, mas são capacitações voltadas a serviços extraordinários, né? Isso é algo que a gente precisa ficar, quando a gente se faz a pergunta, o que são dons espirituais? Não são somente as coisas extraordinárias, não são somente aquelas coisas que chamam muita atenção das pessoas, aquelas coisas miraculosas. Não, são também capacidades comuns, mas voltadas para serviços que são extraordinários, para fazer coisas extraordinárias na vida uns dos outros, né? É isso que é um dom espiritual, respondendo a pergunta. Agora, de onde vêm os dons espirituais? Nós devemos nos perguntar. Um outro fator muito importante é que os dons espirituais, eles vêm de Deus. Paulo deixa isso muito claro quando a gente olha também para esses 3 versículos, né? Quando a gente olha para os versículos 4, 5 e 6, a gente percebe que existe um paralelismo, como eu falei. E a gente consegue olhar, primeiro a gente olhou para a primeira metade, né? Porque o paralelismo são muitos dons, todos vêm do Espírito. A gente olhou para a parte do são muitos dons, são muitos serviços, são muitas realizações. Agora vamos olhar para a parte a segunda parte, né, da frase, que são muitos dons, mas é o mesmo Espírito, né? A gente percebe que existe um paralelismo aqui. Eu queria colocar os 3 versículos para você poder ver. Olha que coisa interessante, quando nós olhamos para isso daqui. A gente vê que são muitos os dons, mas é o mesmo Espírito. A gente vê que são muitos os serviços, há uma diversidade nos serviços, mas é o Senhor, que é o mesmo, é um Senhor só. Queria te chamar a atenção para a relação entre servir e um Senhor, porque isso é intencional de Paulo. Vocês fazem muitos serviços. Para quem? Mas é para o mesmo Senhor. E olha que coisa interessante, há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ali, seria melhor usar a palavra realiza para Deus também, que ajuda a gente a entender a ideia de Paulo. Paulo usa no grego a mesma palavra. Ele fala assim, seria, né? Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem realiza tudo em todos. Isso aqui tem uma beleza gigantesca, porque isso nos mostra que os dons nos unem em torno de Deus. As capacidades que Deus nos deu, elas nos unem em torno dele, nos ligam a ele. Olha que coisa interessante, olhando verso por verso, é a ideia de que dons diferentes são dados pelo mesmo Espírito. É o Espírito quem dá os dons, são dons espirituais. E são dados pelo mesmo Espírito de Deus. E aí a gente vai para o serviço, são serviços distintos, prestados ao mesmo Senhor. É um Senhor só. Nós servimos de formas diferentes, em áreas diferentes, mas há um Senhor. E as realizações são diversas, mas debaixo do projeto do grande realizador, né? É isso que Paulo está falando. Nós operamos em muitas coisas, ele fala no versículo 6. Nós fazemos muitas coisas, mas é Deus que faz tudo em todos. É um grande projeto daquele que é tudo em todos. E nós estamos fazendo coisas, mas debaixo então do grande projeto de Deus. Significa que os dons, eles surtem unidade. Isso é uma consequência dos dons. Não é simplesmente propósito. Consequência da compreensão de onde vêm esses dons. Quando a gente entende que todos esses dons, eles vêm de Deus, a gente compreende que os dons surtem unidade da igreja em torno de Deus. E aqui é muito importante a gente pensar nisso, né? Porque os dons, eles devem provocar cooperação. Eles devem provocar sinergia na igreja, cooperatividade. E não divisão, e não julgamento.
Só que muitas vezes a gente sucumbe a essa aparência dos dons, né? Alguns dons têm maior visibilidade, outros têm menor. E a gente às vezes julga, acha que a intenção de alguma pessoa em servir numa determinada área é para que ela tenha algum tipo de visibilidade, para que ela receba algum status, para que ela receba algum tipo de aplauso. Só que os dons não são para isso. Os dons, nós temos que entender que todos eles vêm de Deus. E que por mais que eu sirva numa coisa diferente que você, por mais que eu realize uma coisa diferente de você, isso tudo está debaixo do grande projeto do Senhor, né? Isso tudo está debaixo daquele que opera tudo em todos, né? Vê como são esferas diferentes. E Paulo, se você notar, esse paralelismo também, ele trabalha uma intensidade. Porque primeiro você compreende a capacidade que você tem, os dons que são do mesmo Espírito. Depois você usa essa capacidade para servir. E você faz muitos serviços, mas todos para o mesmo Senhor. E a terceira esfera, mais intensa, é de você entender que o que você faz e como você serve, isso faz parte do grande projeto de Deus. Quando nós servimos, nós não estamos simplesmente fazendo algo para nós mesmos. Nós não estamos fazendo algo que visa a nossa glória, ou então que atinge os nossos propósitos, a nossa visão, a pessoa que nós queremos ser e a forma como nós queremos ser vistos. Não. Quando nós servimos, quando nós compreendemos as capacidades que Deus nos deu, e nós servimos com essas capacidades na igreja, nós precisamos compreender que nós estamos fazendo algo dentro do grande projeto do Senhor, né? Eu estou fazendo algo debaixo daquele que opera tudo em todos, né? Nosso serviço na igreja, ele sempre vai gerar problemas. Nossos dons, nossas capacidades sempre vão gerar problemas quando nós não submetemos essa nossa diversidade, essas nossas diferenças de capacidade, de dons, à orientação do Espírito de Deus. A gente tem que submeter todas essas capacidades àquele que nos deu as capacidades. Ele nos ajuda a entender onde que eu posso servir, onde que eu posso fazer, onde que eu posso usar isso que o Senhor me deu, né? Nós devemos submeter tudo isso à orientação do Espírito, porque é Ele que nos deu esses dons. E Ele sabe como nós devemos usar. E nos submeter ao Senhor, porque nós pegamos essas capacidades, esses dons, e nós servimos a um Deus, entendendo que é tudo do projeto dele, né? Dons não servem para dividir. Nós devemos saber disso. Mas aí a última pergunta, então, se eles não servem para dividir, para que eles servem, né? Para que servem os dons espirituais? Quando nós compreendemos de onde eles vêm, isso nos ajuda, é uma consequência, mantém a nossa unidade, porque nós entendemos que nós estamos unidos através do mesmo Espírito que nos dá esses dons. Mas para que servem? Eles servem para trazer benefício a uma comunidade unida, né? A esse corpo de Cristo. Serve para beneficiar o corpo, né? Veja lá, o versículo 7 diz assim, ó: a manifestação do Espírito, os dons, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Olha aí a finalidade. É a direção. Qual que é a direção desses dons? Qual que é a direção dessa manifestação do Espírito? Essas capacidades que Deus nos dá, é para um fim proveitoso, né? Essas capacidades, sejam elas extraordinárias, sejam comuns, elas servem para trazer algum benefício mútuo, né? Elas devem trazer consigo algum benefício, né? Essa que é a ideia de visando um fim proveitoso, conforme Paulo coloca. É um objetivo proveitoso, um objetivo que traga benefício para o todo, né? E isso deve mudar a forma como nós lidamos com os dons que Deus nos deu. Eu queria que você avaliasse a sua vida, porque você sabe que você tem capacidades, né? Eu não sei se você já teve a experiência de pedir ajuda para Deus, para capacidades comuns, né? Não é pedir ajuda para Deus para você fazer alguma coisa na igreja, é pedir ajuda para Deus para fazer uma coisa específica no trabalho, para aprender uma tarefa que você não conhece, para conseguir se desempenhar e ter ali uma coisa. Eu já pedi várias vezes, já vi Deus me ajudar em coisas que eu falava assim: Deus, nem precisava me ajudar, porque não serve nada para a tua casa, né? É para eu aprender uma tarefa específica aqui no trabalho, na empresa, alguma coisa assim. Mas Deus, Ele nos dá capacidades. Ele nos dá muitas capacidades, né?
Você pode perceber isso, como que Deus ajuda você, como que Deus, ele desenvolve capacidades em você, capacidades que fazem parte muitas vezes do seu trabalho, e não simplesmente aquele produto final do seu trabalho. Às vezes você pode olhar e falar assim, você é um professor, você dá aula numa escola, fala que Deus te deu um dom do ensino. Sim, claro, deu. Mas existem muitas outras capacidades que Deus te deu, que estão no entorno disso, né? Deus te deu paciência, para você lidar com alunos, né? Deus te deu dom, sei lá, de essa disposição, né? De estar no meio de pessoas, de ser sociável, né? Existem muitos dons, existem muitas capacidades que Deus te deu dentro daquilo que você usa no seu serviço. A questão é que assim, nós pegamos essas capacidades que Deus nos dá, e nós usamos elas exaustivamente nos nossos trabalhos, né? Nós somos gratos a Deus por isso, sim, né? E está tudo bem. Só que qual que é o problema? O problema é quando nós pegamos tudo isso, nós usamos o nosso trabalho, nós usamos para fazer o nosso ganha-pão, só que a gente não usa essas mesmas capacidades na igreja. Muitas vezes a gente faz isso. A gente se ocupa tanto com essas capacidades que Deus nos deu, com essas responsabilidades que vêm dessas capacidades, se ocupa tanto com elas, que não sobra tempo, não sobra energia para você usar esses dons que Deus te deu na igreja. Para você usar para servir o corpo dele, né? E aí quando a gente faz isso, quando a gente deixa a comunidade de Cristo, o corpo de Cristo só com o que sobra, que infelizmente às vezes a gente faz isso, com a energia que sobra, com o tempo que sobra, né? Com o recurso que sobra, a gente expressa algumas coisas. Por mais que não seja uma compreensão do nosso coração, a gente expressa algumas coisas. Primeiro que a gente expressa que essas capacidades não vêm de Deus, que essas capacidades vêm de nós. Quando a gente faz isso, a gente está expressando isso. A gente expressa com a nossa ação isso. Se eu não uso o que Deus me deu para o serviço dele, mas uso para o meu serviço, para o meu trabalho, e privo a comunidade desse dom que Deus me deu, eu estou dizendo, não, mas esse dom é meu. Isso veio de mim, é uma capacidade que eu desenvolvi, né? Não preciso servir na igreja. Eu que estudei, eu que me desenvolvi. E outra coisa que a gente comunica com isso é de que o nosso trabalho é mais importante que a nossa igreja, né? É mais importante que o serviço na nossa igreja. Mas o que Deus nos mostra, através dessa compreensão de onde vêm os dons, de para que eles servem, né? E do que eles são, Deus quer nos mostrar que Ele nos capacitou com dons maravilhosos, que podem até ser comuns, mas podem ser extraordinários, para que nós usemos esses dons para o serviço dEle na igreja, para que nós possamos fazer igual Paulo faz, a gente compreenda que isso é um dom que vem de Deus, é um dom do Espírito, a gente coloca isso em serviço, a gente encontra formas, a gente tenta encontrar primeiro quais são esses dons. Não sei quais são, né? Pode ser cozinhar, pode ser ter paciência com as pessoas, pode ser aconselhar, pode ser chorar junto, pode ser orar por alguém. Existem uma infinidade de dons, a Bíblia não tem uma lista fechada desses dons, né? Por isso que nenhuma delas é igual, inclusive. Existem muitos dons, nós precisamos encontrar eles, pedir ajuda de Deus. Deus, o que o Senhor me deu? Qual é o meu dom? Qual é a capacidade que o Senhor me deu? Coloca isso em serviço. Entenda que dessa forma você está fazendo parte desse grande projeto de Deus. Dessa forma você está glorificando a Deus, servindo o próximo, ajudando o próximo, colocando isso em trabalho na igreja, né? Deus, Ele está nos chamando para o serviço. Deus nos convida a usar as capacidades comuns que você tem, as capacidades que Ele te deu, para um serviço extraordinário. Ele nos convida a isso. Ele nos convida a fazer isso de forma muito clara na palavra dEle, né? É como se nós fôssemos operários numa fazenda e nós colhemos trigo, para dar um exemplo. Mas nós colhemos trigo com as mãos. Nós demoramos muito para colher trigo com as mãos. E aí Deus vem e Ele nos dá o quê? Uma colheitadeira. Olha que bênção. Uma máquina de milhões, mais de R$1 milhão, sei lá quanto custa uma colheitadeira. Ele nos dá essa maravilha, essa coisa extraordinária, para que a gente possa fazer muito mais. Mas aí nós pegamos essa colheitadeira e a gente empresta para outra pessoa.
e a gente aluga para outro lugar. E a gente não usa para servir na fazenda de Deus, né? A gente não pode fazer isso. Não há nada de errado em usarmos as nossas capacidades para abençoarmos o mundo. Não há nada de errado em nós usarmos o que Deus nos deu para abençoarmos vidas, para nós fazermos grandes realizações, para construirmos grandes empresas, para fazermos negócios prósperos. Não há nada de errado com isso. Mas que isso seja a segunda coisa onde nós usamos os dons que Deus nos dá. Que o primeiro lugar seja servir a Ele. Que o primeiro lugar seja usar a capacidade que Deus te deu para prestar um serviço extraordinário a Ele, né? Eu queria te convidar a um desafio nessa noite, que você possa sondar o seu coração e pedir ajuda de Deus. Essas capacidades que Deus te deu, foi o Espírito dele que deu para você. Esse Espírito está em você agora. Esse Espírito habita em você. E esse Espírito pode te ajudar a identificar o que Deus te deu. Como você pode servir com o que Ele te deu. Como isso soma para o propósito do Deus que opera tudo em todos. Quero te convidar a orar nesse momento.